Aleluia, Baruch atah Adonai. Bem-vindos a essa manhã, onde nós podemos orar mais uma manhã, nos estarmos na presença do nosso Senhor, no Senhor nosso Deus. Senhor, abençoa todas as nossas obras, que seja a mão de Deus em nossas obras, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós edificamos, que seja realmente a mão de Deus em tudo em nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus abençoe mesmo as nossas vidas, traga alimento, traga discernimento, integridade, abençoa mesmo a vida de cada um, abençoe as nossas vidas, Senhor Deus, nessa manhã, para quem acompanha a rádio, abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas, abençoa as nossas famílias, abençoa os lares, que haja unidade de pensamento nos lares, abençoa, Senhor Deus, a cada um que estiver ouvindo e a cada um que puder ouvir essa palavra, Senhor Deus, porque fomos chamados a saciar a sede de muitos, pregando a palavra e levando vida por onde passamos. Um rio que saía do Éden se dividia em 4 braços, mas em Apocalipse volta a ser um só. Essa divisão ela foi necessária para que a vida de Deus alcançasse a todos. O primeiro braço é o bison, que em hebraico significa fluir livremente. Esse rio lembra que a casa de Deus deve ser feita com ouro, prata e pedras preciosas, pois madeira, feno e palha passarão pelo fogo. E Deus diz: eu sou a videira, aquele que está em mim dá muitos frutos. Obras humanas perecem, mas o que procede da natureza santa de Deus é prata, isso é perene. E a transformação de Deus, o ruar, são pedras preciosas. A Nova Jerusalém, os fundamentos são uma muralha adornadas de pedras preciosas. As 12 portas são de pérolas e a praça da cidade é ouro puro. O segundo rio chama-se Gion, é onde circunda a terra de Cush. Gion significa irrompendo, que lida com um pedaço, que liga com atitudes pecaminosas e mostra a força necessária para nos libertar. O terceiro rio se chama Tigre, que corre pelo oriente da Síria. Seu nome significa rápido. Assim, o rio Tigre simboliza o fluir de Deus, que nos traz de volta à presença do Senhor. O quarto rio se chama Eufrates, que significa frutífero, e ele indica o propósito de Deus, que é sede fecundos e multiplicai-vos. Assim são os 4 rios que representam pleno suprir de Deus em nossas vidas. Assim como nas cartas de Paulo, fomos convidados a mergulhar na vida de Deus, como descreve aos santos na cidade de Éfeso. Ali ele colocou um centro de aperfeiçoamento a fim de preparar emissários para enviá-lo em missões. Também ali aperfeiçoou seus irmãos com seu próprio testemunho, com sua própria atitude, não deixando de lhe comunicar-lhe coisa alguma, ensinando também publicamente de casa em casa. Isso são para as bênçãos de Deus, para que as bênçãos de Deus alcancem os gentios. Amém, irmãos? Que nós possamos realmente alcançar todos os gentios, alcançar cada casa com a nossa palavra, com os nossos conceitos, com aquilo que vem dos mais altos céus. Nós queremos aquilo que vem dos mais altos céus, Senhor Jesus. Abençoa-nos, Senhor Deus. Abençoa-nos com aquilo que vem dos mais altos céus. Abençoa com aquilo que vem de Ti, tudo que vem dos mais altos céus. Nós queremos bênçãos, vida, Senhor Deus, vida, celeiros cheios, Senhor Deus, celeiros cheios. Ó, Senhor Jesus, abençoa-nos mesmo, Senhor Deus, com tudo que vem dos mais altos céus. Que haja discernimento, integridade, sabedoria, Senhor Deus, em nossas vidas, Senhor Deus. Unidade nos lares, unidade de pensamento. Dissipa todas as trevas, dissipa de tudo que não vem de Ti, Senhor Deus. Dissipa mesmo, Senhor Deus, tudo que não vem de Ti, Senhor Deus. Limpa o ambiente, limpa, Senhor Deus, que estejamos centrados, Senhor Deus, centrados na vontade de Deus, centrados naquilo que vem de Deus, Senhor Deus, para que haja luz no ambiente, Senhor Deus, luz em tudo aquilo que vem de Ti, Senhor Deus. Que haja realmente luz, discernimento, integridade, Senhor Deus. Precisão, localidade, que nossas obras sejam bem aprumadas, Senhor Deus, bem ajustadas.
um corpo bem ajustado em todas as suas juntas e medulas, Senhor Deus. Abençoa-nos mesmo, Senhor Deus, a cada manhã, Senhor Deus. Abençoa-nos a cada manhã que o Senhor aparece para nós. Abençoa-nos, Senhor Deus. Abençoa-nos com a sua vida, Senhor Deus. Abençoa-nos com aquilo que vem da sua vida, com aquilo que vem de ti, Senhor Deus. Dos mais altos céus, Senhor Deus. Venha, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, abençoa-nos, Senhor Deus. Abençoa-nos com a tua vida. É isso que nós queremos, Senhor, nosso Deus. Abençoa-nos com a tua vida, Senhor Deus. Que sejamos frutíferos, Senhor Deus. Frutíferos naquilo que vem de ti, Senhor Deus. Frutíferos. É isso que nós queremos nessa manhã. É isso que nós queremos nessa rádio, Senhor Deus. Que sejamos frutíferos com as bênçãos celestiais, com as bênçãos que vêm dos mais altos céus, Senhor Deus. Bom e agradável é estar na presença dos irmãos. Aleluia! Aleluia por essa verdade, Senhor Deus. Bom é o fluir da palavra em harmonia com a verdade, Senhor Deus, chegando em nossas vidas, chegando em harmonia com o ambiente onde nós estivermos, Senhor Deus. Aonde nós estivermos, Senhor Deus, que chegue uma palavra com harmonia, com exatidão, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Que haja realmente luz, Senhor Deus. Luz da palavra, discernimento, Senhor Deus. Os preceitos das palavras, Senhor Deus. Que as nossas crianças possam seguir os preceitos das palavras, Senhor Deus. No nosso ambiente, Senhor Deus, naquilo onde nós estamos, Senhor Deus, o nosso ambiente, um ambiente agradável, um ambiente confortável, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia por tudo aquilo que Tu é em nossas vidas, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, abençoa-nos mesmo, Senhor Jesus, com tudo aquilo que Tu é, Senhor Deus, em nossas vidas. Aleluia, Senhor Deus. Nós Te amamos, Senhor Deus. Nós Te amamos, Senhor Deus. Aleluia por essa verdade, Senhor Deus. Aleluia, porque a nós foi dado toda a inteligência de tudo que tem na palavra, Senhor Deus. Então que usemos a palavra com sabedoria, Senhor Deus, com discernimento, Senhor Deus, com integridade, Senhor Deus. Usemos a palavra de acordo com os preceitos que vêm da palavra, porque a palavra é sabedoria, Senhor Deus, a própria palavra é sabedoria, a própria palavra nos traz um entendimento, mas que nós não queiramos controlar as pessoas com o nosso entendimento, mas que nós tenhamos discernimento da palavra para levar esse conhecimento até as palavras, até as pessoas, até todos que estiverem ouvindo essa palavra, todos que estiverem vendo essa palavra com exatidão, com claridade, com clareza, Senhor Deus, com clareza de sabedoria, Senhor Deus, clareza de entendimento. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia ao Senhor nosso Deus que estás nos céus. Aleluia, Senhor Deus. Abençoa-nos mesmo, abençoa a vida de cada um, Senhor Deus. Que haja vida, Senhor Deus, vida, Senhor Deus. Vida de acordo com o entendimento de cada um, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, que sigamos os caminhos daquilo que vem dos mais altos céus, Senhor Deus. Aquilo que vem dos mais altos céus abençoa as nossas vidas. Celeiros cheios, Senhor Deus, celeiros cheios, abençoa-nos, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, aleluia, Senhor Deus. Aleluia por essa verdade, Senhor Deus. Aleluia porque vivemos num ambiente agradável, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Agradecemos e engrandecemos, Senhor Deus. Exaltamos o Senhor nosso Deus por tudo que há em nós, pelas nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor nosso Deus, por tudo que Tu é em nossas vidas, pela verdade da Tua palavra em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, Senhor Deus. Abençoa-nos mesmos que haja... Abençoa-nos mesmos a cada dia, Senhor Deus, e que haja realmente vida, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus, porque a vida em nossos ambientes, em nossos lares, Senhor Deus, existe essa unidade de pensamento, Senhor Deus, em nossas vidas, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus.
Abençoa-nos, Senhor Deus, abençoa a todos que estiverem ouvindo, Senhor Deus, que haja realmente vida, Senhor Deus, discernimento. Abençoa todos os meios que nós temos, Senhor Deus, para alcançarmos e para atingirmos essa palavra. Abençoa mesmo, Senhor Deus, abençoa mesmo, Senhor Deus, todos os meios que nós temos para atingirmos essa palavra, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, por tudo, Senhor Deus. Nós te engrandecemos, nós te agradecemos, Senhor Deus, e te exaltamos por tudo aquilo que tu é em nossas vidas, Senhor Deus. Abençoa-nos com a tua presença, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos com a tua presença. Abençoa-nos, Senhor Deus, com tudo aquilo que tu é, Senhor Deus, em nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor Deus, com a tua vida, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, com a tua presença em nossas vidas, Senhor Deus. Que haja vida e celeiros cheios, Senhor Deus, no dia da tua presença, porque nós aguardamos o dia da tua presença. Então, que neste dia haja celeiros cheios e vida, Senhor Deus, vida e celebração no dia da sua presença em nossas vidas, Senhor Deus, porque nós queremos a tua presença em nossas vidas. Então, que realmente engrandecemos, Senhor Deus, e agradecemos, Senhor Deus, por essa verdade, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Abençoa-nos mesmos, abençoa cada um que estiver ouvindo nesta manhã, abençoa-nos a cada manhã, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, abençoa-nos a cada manhã, Senhor Deus. Abençoa-nos com vida, Senhor Deus. Vida, vida, excelsius Deus, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. O amor de Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar. Aproveite agora para baixar o aplicativo da Rádio Vinhedo Web, a rádio web da Igreja Sem Placa. Com 24 horas de programação para você crescer em fé. É fácil, é rápido e edificador. Estamos aqui para falar de MEX, Mentoria Executiva. A Mentoria Executiva é uma plataforma poderosa de cursos e você pode acessar por mexconsultoria.com.br. Também no link da bio do BP Betão no Instagram. Mex Consultoria com BR traz a você cursos de hebraico, a língua de Deus, a língua original, para você poder enxergar a Bíblia colorida. Também tem o curso de neurociência, a neurociência aplicada à espiritualidade. Também a Bíblia que você nunca viu, revelações, mais de 5.000 revelações de todos os capítulos da Bíblia. Essa você não esperava e você vai ter tudo isso à sua mão. MEX, Mentoria Executiva, tudo que você precisa para o seu próximo passo. MEX você acessa, MEX você confia, MEX você maximiza. Vem comigo, vem. Shalom Adonai. Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um programa Bom Dia, hoje aqui pela Rádio Vinhedo, pelo canal da Igreja em Vinhedo, e hoje eu estou com ela aqui nesse enquadramento. Ela está aparecendo depois de 834 dias e ela talvez não quisesse que eu falasse, mas eu vou falar, porque a última vez que ela esteve na rádio, estivemos juntos na rádio, foi 14 de setembro de 2023. Dandan estava na barriga ainda, mas pela graça do Senhor, ele já nasceu, Dandan nasceu e já está há 2 anos caminhando para o seu 3º ano, aí está vivendo o seu ciclo de concordância e caminhando aí para o seu ciclo de manifestação da primeira ressurreição, mas isso é um papo para outro dia. Próxima pessoa a aparecer na rádio é o Dandan. Mas glória a Deus, você que está conosco, eu quero pedir para você, nesse início de programa, pega esse link, manda para 3 pessoas e nessa sexta-feira do Espírito Governante, nós vamos anunciar ressurreição. Então, pega esse link, manda para 3 pessoas, profetiza a ressurreição. Você está na sexta-feira do Espírito Governante e eu quero dar, você já viu ela no enquadramento,
Nós não temos mais aquele artifício de troca de câmera para dar um suspense, mas aqui estamos nós. Eu quero dar um muito bom dia para ela. Ela está na mesa, a minha excelentíssima esposa, Ana Bagarolo. Bom dia, Bagarolo Balone. Eu ia falar Balone, mas eu ia falar Balone, mas eu acho que Balone a galera deduz que tem porque a gente é casado, mas Bagarolo é o mais forte, ou mais conhecido. Bom dia a todos que nos assistem. Com muita alegria estar aqui depois de todos esses dias longe. E de fato, né, o próximo a aparecer deve que ser o Dandan, e ele gosta, viu? Ele imita, ele gosta de viajar. Agora é eu, papai. E começa a falar. Começa a pregar, né? Começa a pregar, igualzinho o Jairo. A gente teve uma experiência esses tempos, né? Foi muito legal. Inclusive, eu acho que eu tenho um vídeo no TikTok, eu não coloquei ele, coloquei no Story do Instagram, mas eu não postei no Instagram no Reels, que é um vídeo, eu ministrei uma palavra por repartir aqui. Isso, foi no jardim, né? No jardim, tava profetizando lá a marca do jardim, e tava no jardim lá na casa, e o Dandan vendo, é muito engraçado isso. E a gente acha que às vezes a criança, ela não entende, às vezes a gente tem a percepção, né, a criança não entende, ela não sabe. E foi muito legal isso porque eu acabei de ministrar, eu levantei da cadeira, o Dandan falou, minha vez, papai. Agora eu. Ele foi lá, pegou, aí ele sentou, começou a mexer com a mãozinha como se estivesse pregando. Olhando a Bíblia no colo e com a mãozinha. Isso, aí pediu a Bíblia, botou a Bíblia no colo e com a mãozinha. Aí a Bíblia caiu, ele falou, caiu a palavra. Caiu minha palavra. E glória a Deus, porque essa é uma marca, né? Nós aprendemos, Jesus ele fala, na verdade, Paulo ele vai escrever sobre isso, né? Paulo ele fala que o filho faz o que vê o pai fazendo. E nós temos como dever de fato ser um exemplo de revelação da paternidade do Senhor para as próximas gerações, não só para os nossos filhos gerados em carne, mas adotados em espírito, mas também a marca daquilo que são a nova geração que o Senhor vai levantar, o testemunho que o Senhor está guardando na nova geração. Existe algo que o Senhor está guardando na geração do Dandan, dos filhos, e de fato esse tesouro precisa ser manifestado para que o poder da excelência seja do Senhor. E glória a Deus por isso, porque de fato a gente enfrenta hoje um desafio com a nova geração. E aqui eu não estou falando, a geração Z não quer saber nada com nada, não estou falando disso. Na verdade, o desafio que existe é a geração antiga deixar a geração nova fluir no caminho do Senhor. Infelizmente, a gente vem de gerações passadas que sofreram de uma orfandade espiritual, de uma orfandade física também, e que hoje, na hora de emancipar os seus filhos, tanto na carne quanto no espírito, de fato existe uma certa imposição, um certo medo, uma certa, no que diz respeito até a questões espirituais, uma certa religiosidade, para que não permita que o filho possa fluir. E como isso é ruim, essa falta de emancipação para que as pessoas possam viver o que de fato elas carregam. É engraçado, né? Porque até a própria escritura vai dizer, né? Faço aquilo que vejo o meu pai fazer. Então é uma referência dada de fato para aquilo que é visto. Então uma geração vê aquilo que a outra está fazendo, aquilo que a outra geração está executando. O problema é que às vezes o pai manda o filho fazer, ou dá somente as ordens daquilo que deve ser feito, mas o próprio filho não vê o pai fazendo. Boa. Só escuta aquilo que deve ser executado, mas não vê a execução na prática. E acaba que acaba dando um distanciamento entre aquilo que é falado e aquilo que é visto. Essa incoerência é na incoerência que gera dúvida, e na dúvida essa passagem de geração acaba sendo deturpada, né, digamos assim. Até porque a dúvida é uma das coisas que eu mais odeio. Até porque a própria palavra diz, seja o teu sim, sim, o teu não, não. Aquilo que passa disso não provém do Senhor. Eu sempre falo, aquilo que não provém do sim e do não é a dúvida. É o talvez, é o será se, ou então é o quem sabe se. E aí nessa dúvida, inclusive, entre as gerações, que pode causar um grande dano, um grande distanciamento entre ambos, e acaba que o bastão, de fato, não é passado. E aí a gente tem um problema geracional, inclusive, que é o quê? Quando a gente lê Juízes, isso aqui é muito legal, porque quando a gente lê Juízes, fala que a geração de Josué serviu o Senhor. Juízes capítulo 1. Fala que a geração de Josué serviu o Senhor. Fala que a próxima geração depois de Josué também serviu o Senhor. Mas, se eu não me engano, ou na terceira ou na quarta geração depois de Josué, a Bíblia fala que o povo havia se corrompido
porque esse povo, essa geração, não sabia os feitos que o Senhor havia feito no Egito e como com um braço forte havia livrado o povo. Ou seja, a falta da transmissão do testemunho faz que haja espaço para que a corrupção entre, e de fato entra tudo aquilo que foi o período do juiz, aonde ninguém era de ninguém naquela terra, volta e meia o povo ficava escravo, volta e meia, em períodos e períodos, Deus levantava alguém para libertar o povo, justamente por quê? Porque faltava referência. A gente, hoje no Brasil, a gente tem um problema, eu vou dizer Brasil porque a gente vive aqui, mora aqui, mas um desafio que o Brasil tem é justamente o Brasil é um povo que carece de referências. E eu não estou falando que elas não existem, eu estou falando que a gente aprendeu, o brasileiro, em todas as áreas da sociedade, inclusive a espiritual, infelizmente, o brasileiro aprendeu de alguma maneira muito ruim a enterrar os seus heróis. Ou seja, a enterrar suas referências. Então, quando alguém começa a ser referência, em vez disso ser potencializado e ser como um farol a apontar, a orientar, quando alguém começa a ser levantado como referência pelo Senhor, muitas coisas que acontecem, de fato, é que vem milhões de ataques. Ou milhões de divisões a partir disso, milhões de ataques em cima disso, para que justamente a referência não apareça e a orientação seja roubada. E tu falou uma coisa muito legal, que é o fato do que a pessoa vê o pai com o discurso, mas não vê o pai com a atitude. Ou seja, o filho vê o discurso, mas não vê a atitude. O filho vê uma semente lançada que nunca gerou um fruto. Sim. Ou seja, o filho aprende a conviver com uma esterilidade, inconscientemente. Por quê? Porque ele aprendeu que o falar por si só resolve, quando na verdade o que de fato nós buscamos e devemos buscar sempre é o fruto. Ou seja, o que manifesta a ação, ela é muito importante. Eu vou falar uma coisa que eu tenho meditado nos últimos dias, que é, inclusive envolve a questão quântica, nós estamos no meio do quântico dos quânticos, mas envolve uma questão quântica, que é a ideia por si só, ela move uma porção vamos dizer, ela move um campo, uma dimensão. A ideia, o pensamento, ele responde e move uma determinada dimensão. Mas a expressão daquilo que foi pensado e movido ou inspirado de outra dimensão para nós, precisa ser manifesto através de uma ação. Ou seja, a ação, ela sela o que antes foi gerado em outra dimensão. Então nós temos na ação que vem de uma intenção, e a intenção precisa vir de uma inspiração do Espírito Santo, do Senhor, pode vir de outros espíritos, mas aí a gente tem ações que levam a deformações, né? Mas a inspiração do Espírito Santo em nós nos leva a uma ação que faz com que nós tenhamos a dimensão de céu e terra sendo unidas, ou céu e terra tendo uma expressão de concordância ou de comunhão. Por isso que quando Jesus fala que se dois de vós concordarem, né? Ele fala de perdão e outras coisas, mas a concordância, se dois de vós concordarem, porque se dois de vós concordarem, nós temos uma expressão de uma ação física que vai além de um. Quando sou só eu, está em mim. Agora, se temos dois concordando, então nós temos uma ação mútua que vai além da individualidade, nós já temos um coletivo e de fato céu e terra se encontram nisso. E dito isso, nós que estamos nessa sexta-feira, eu vou comentar, eu quero comentar sobre a ceia, mas dito isso, falando de individual e coletivo, as pessoas precisam entender, nós precisamos entender cada dia mais que aquilo que acontece conosco não diz respeito a nós ou somente a nós, mas as pessoas elas caem numa espiral de queda, de buraco, de seja lá o que for, no meio dos seus desafios. Por quê? Porque elas acabam não entendendo que aquilo que elas estão passando, elas culpam Deus, culpam todo mundo. Mas elas não entendem que algumas coisas que elas passam, claro, são consequências das suas ações, ponto, não vou dizer sobre isso, mas que também existe um caminho de saída, porque sempre existe um caminho, nós estamos, a graça, essa grande estufa, que sempre existe um caminho, mas o que nós precisamos entender? Que existe ali, de fato, a intenção de coisas que Deus permite que nós passemos no individual é para que possamos produzir um testemunho, um fruto, para que esse fruto seja alimento do coletivo, que é o corpo, e edificar a fé. Porque isso é ser igreja.
é entender que o meu individual gera autoridade para o coletivo. Então, tudo nas Escrituras é o coletivo, aponta. Sião, a Nova Jerusalém, é coletivo das pedras que somos nós. Tá, e o que quer dizer o meu individual? O teu individual é onde Deus trabalha as micropartículas do testemunho para que o testemunho todo, o desenho todo seja completo. Então, tudo que acontece com você, tudo que acontece conosco, é para que possamos, em autoridade, com o Espírito governante, vencer essas coisas, superar essas coisas, para que justamente a gente possa testemunhar e o corpo se alimente desse testemunho de fé, o corpo seja edificado para que o corpo possa ser impulsionado na trajetória que o Senhor deseja. Dito isso, nós estávamos na ceia. Por quê? Porque hoje, nessa sexta-feira, nós estamos falando nessa marca do Espírito governante, nós estamos falando justamente desse poder da seiva, de quem está na vinha e daqueles fiéis que estão sentados à mesa até a volta do Senhor. Então nós temos a figura de uma seiva, nós temos a figura de uma vinha, então nós temos a figura daquilo que nos alimentamos. Do que nos alimentamos? Da seiva. Jesus, ele disse que ele é a videira verdadeira. Então se nós estamos nele, nós alimentamos da seiva dele, que é a vida. Jesus, aí nós estamos trabalhando numa vinha. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Mas existe uma alusão em Cantares muito forte, e existe uma alusão no Evangelho de Mateus, parábola dos vinicultores, que nós somos aqueles que trabalhamos na vinha. E bem-aventurado é você se quando o Senhor voltar, você estiver trabalhando na vinha, não na tua, na dele. E isso vai te dar um lugar a uma mesa, um lugar de repouso e de comunhão, porque Jesus disse que muitos viriam das nações para se assentar na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. E sabe o que é legal, né? Que quando Jesus fala isso, é porque dentro da religião judaica, os fariseus no momento, mas tinha os saduceus, os escribas, existia uma particularidade de pensamento que Israel, por não entender o coletivo, eles não entenderam que eles serem o povo da aliança, era porque Deus queria, através deles, impactar todas as outras nações. E não que Deus tinha escolhido eles simplesmente para fazer o clubinho deles. E, infelizmente, isso Jesus confrontou. Isso. E Jesus confrontou nos dias dele essa questão, tanto que ele abriu a porta para que nós fôssemos enxertados na promessa da aliança. Justamente hoje, infelizmente, em muitos lugares, muitas pessoas ainda têm um pensamento do monopólio da divindade. E nunca para uma comunhão coletiva, mas sempre o monopólio da divindade para exercer um poder para o seu próprio querer. E como isso prejudica o avanço da igreja e da comunhão. Eu acho que até a gente pode usar aqui o exemplo, talvez, de Babel, não? Um exemplo onde a comunidade que deveria servir como um caminho, como edificar algo para o Senhor, troca isso por edificar algo para ser quase como o Senhor e acaba destruindo um caminho e um acesso que havia sido facilitado de alguma forma por essa facilidade da comunicação em si. E aí quando o viés, quando a motivação ela é deturpada, o caminho para chegar no destino final ele acaba sendo dificultado. A Torre de Babel, ou então até o próprio deserto, a gente pode ver isso sendo expresso também. Tanto que o povo que saiu do deserto não é o povo que entrou na terra. Então quando toda vida que o homem, ou então que seja uma comunidade, a expressão em si do ser humano tenta tomar o controle para algo, para ter um fruto para si, para ter um resultado onde ele é em si louvado, ele é glorificado, ou ele tem o mérito daquilo que aconteceu. Acho que nem o próprio Senhor, na verdade, permite que isso vá até o fim. Isso serve para o fim daquele que tentou, né? Usurpar essa posição. Às vezes o cara caminha para o próprio destino do seu final, não do fim das coisas. Justamente citou Babel e é muito legal porque a Bíblia fala que Babel é construída em cima de tijolos queimados, com de betume. E isso é muito legal porque tu citou o deserto e de fato o povo, quando estava escravo no Egito, antes de ir ao deserto, a Bíblia fala que eles queimavam tijolos também. Ou seja, essa figura de queimar tijolos é construir sempre para si ou na obra faraônica de alguém. E infelizmente, às vezes, as estruturas, eu não gosto de falar o sistema religioso mais,
porque senão fica um negócio, quem é o sistema religioso? Sim, abstrato. Abstrato e como se fosse seria de fato uma entidade, não que não exista, mas entender que o sistema religioso é algo que nós mesmos permitimos que exista. Sim. E nós nos alimentamos dele se não nos atentarmos, e ele se alimenta de nós. Acaba sendo uma mentalidade, né? Acaba sendo uma mentalidade. E aqui que é muito legal, porque como tu destrói algo ou um sistema, ou vamos pensar assim, como tu destrói um vilão que não tem algo físico que só existe na mente. Sim. Porque tu pode destruir algo físico, tu pode fechar isso aqui, aí tu vê líderes que caem, mas então aí a pessoa, o líder caiu em um determinado lugar, o líder cai e todo mundo, olha só, o cara caiu, então provou que eu estava certo. Como se o fato dele cair faz com que o sistema pare de existir. Quando na verdade o sistema se alimenta dessa figura e o sistema também detona essa figura para que o sistema continue existindo. E aqui que essa questão da mentalidade, a mentalidade de uma escravidão que infelizmente se tornou até uma escravidão religiosa. Babel, como tu muito bem disse, é reflexo disso. Queimavam para fazer o seu nome grande, para fazer eles chegarem ao céu. Justamente aqui mostrando uma parada que é interessante, esse desejo do ser humano de tentar se salvar sozinho, ou chegar a Deus, ou chegar ao céu, por aquilo que ele pode produzir, e não por aquilo que ele já recebeu em graça. Porque aquilo que ele pode produzir faz com que ele possa exigir o direito de receber algo. Quando na verdade a submissão com aquilo que se recebe em graça te chama para uma responsabilidade e não para um direito. E aqui que é muito legal a gente pensar, eu vou falar isso de novo, para você gravar no teu espírito, mas o ponto é, quando você tenta acessar Deus por aquilo que você pode fazer, com o teu esforço meramente, não estou falando que você não tem que se esforçar, Paulo fala que na graça ele se esforçou mais que outros, mas você quer tentar fazer algo para Deus, você tenta fazer a obra de Deus, e na verdade Deus que faz a obra dele, você tenta pelo teu próprio braço fazer, para que no final das coisas o teu nome possa ter um crédito, para que você possa chegar diante da divindade e falar, olha, eu quero aquilo que é meu por direito. Quando na verdade o convite do Senhor é que tu receba aquilo que em graça foi feito por Ele, através de Cristo Jesus, para que tu assuma uma responsabilidade com o corpo e com a tua porção na graça que recebeu, para que através dessa graça, tu respondendo, responsabilidade e capacidade de responder, você respondendo, possa, ao final de todas as coisas, em submissão e responsabilidade com aquilo que recebeu em graça, poder chegar no final e desfrutar, não por um direito como um escravo que exige um salário, mas por uma consciência de quem é parte de um todo e que foi responsável por aquilo que recebeu. Então, não é que você se esforça menos, mas é que você se esforça na intenção e na intensidade correta. Amém? Então, muito bem pontuada essa questão que tu falou da Babilônia, tu falou do deserto, e justamente nós vemos, infelizmente, ainda existe muito pessoas que vão aos domingos na igreja, entra domingo, sai domingo, tenta fazer um culto para evangelizar Deus, para converter Deus, para que no final das coisas, no final das contas e no final do culto, Deus atenda a sua vontade, quando na verdade Deus está nos atraindo para fazer a vontade dele. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Você que está acompanhando essa rádio, eu quero te falar, não saia daí, mas eu quero te pedir, pega esse link mais uma vez, manda para 3 pessoas, vamos profetizar ressurreição nessa sexta-feira do Espírito Governante, dia 26 de dezembro. Você piscou, dezembro chegou, certo? Mas você piscou, dezembro chegou, já estamos no final desse ano de 2025, passou voando, não passou voando, depende da velocidade que você se encontra. Para quem está na velocidade do Espírito, todo dia é dia, porque só existe o hoje. E eu quero falar para você, nós estamos falando de coletivo antes, eu vou tomar uma água aqui, peraí. Pausa antes que eu comece a cuspir. Mas, nós estávamos falando de coletivo, de monopólio, de religião, e eu me lembrei de uma situação que a gente teve recentemente. Nós estivemos na comunidade onde a gente está se reunindo aqui em Blumenau, na nossa cidade, e nós tivemos a celebração da Ceia do Senhor.
eu pela graça do Senhor conduzia a ceia, e eu falava muito isso para as pessoas, né? Primeiro que existe um sentimento, às vezes nas ceias, nos partir do pão, nessas expressões de comunidade da ceia do Senhor, que às vezes é muito triste, né? Às vezes tu vê sempre um ar meio melancólico, meio triste, quando na verdade a ceia deveria ser a coisa mais festiva. Talvez você tenha um tempo de pedir perdão pelos seus pecados, se alinhar antes de sentar na ceia, mas ali naquele individual, beleza, pode existir esse momento melancólico, talvez, ou introspectivo, melhor dizendo. Mas quando celebramos coletivamente, que vamos tomar o cálice, que vamos comer o pão, de fato esse deveria ser o momento mais alegre, né? E eu estava pensando sobre isso, por quê? Porque a ceia de fato é a pregação pública do Evangelho através do coletivo da igreja. Ainda que nós não anunciemos nenhuma palavra, se o Evangelho anunciar a morte do Senhor, por isso que Paulo fala que pregou Cristo crucificado, que era escândalo para o judeu, loucura para o gentil, mas poder de Deus para todo aquele que crê, e a ceia nós celebramos o corpo e o sangue entregue de nosso Senhor, para anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então, de fato, a celebração da ceia, ainda que seja celebrar a morte até que venha, é a celebração mais alegre que o crente deveria ter na sua vida, e deveria ser um momento de que o coletivo se alegre, mas infelizmente a gente é muito marcado ainda, né, pela marca da tristeza como símbolo de arrependimento, ou tristeza como símbolo de remorso, ou tristeza como símbolo que de fato agora eu entendi a mensagem, quando na verdade o Senhor nos chama para viver uma alegria, né? Porque parece que se não existe peso, não existiu libertação, ou se não existiu peso, não existiu perdão, né? A gente faz o pecado mais pesado do que a própria graça. Então a graça, o pecado é mais pesado ao invés do peso da graça, isso que eu quero dizer, ao invés do peso da glória de Deus, assim. Então, enquanto não for provado que você de fato está com a cara no pote, que você está arrependido, enfim, aos prantos ali, não existiu pecado, não existiu perdão de pecados, né? Quando na verdade deveria ser algo simples e fácil de ser resolvido, porque a gente sabe para quem a gente está conversando, a gente sabe com quem a gente está interagindo, a gente sabe do poder e da capacidade do Senhor em nos perdoar. E que isso basta. Isso basta. Não uma aprovação coletiva, então não um senso de aprovação do outro, para ver se o outro de fato está aprovando, se você realmente se arrependeu, está validando se você se arrependeu ou não, enquanto é o Senhor que valida, e são os próprios frutos que vão dizer, na verdade, que vão demonstrar o arrependimento que existiu. Isso, e entender que arrependimento, isso foi muito bom, não é quando você chora só. Vamos lá, o arrependimento pode ser manifesto em choro? Pode. Mas chorar não quer dizer que você se arrependeu. Inclusive, a Bíblia fala que Esaú, chorando, não alcançou lugar de arrependimento. Por quê? Porque não existiu dentro dele uma mudança de mentalidade para algo que é corpo, para algo que é além do seu próprio umbigo. Na verdade, as pessoas, muitas vezes, elas não têm problema com suas lutas, os seus pecados. Elas têm problema de serem descobertas. Elas querem se arrepender porque foram descobertas, não querem se arrepender porque, de fato, isso separa elas de Deus. E saber que arrependimento é uma das coisas mais amorosas que você vai ouvir do Senhor. Mas lembre-se, o convite do Senhor é para que você transborde de alegria. Tanto que hoje, se tu vê uma pessoa que ela é muito alegre na igreja, quase sempre as pessoas taxam. Não, porque essa daí isso, porque esse daqui aquilo, ela é muito alegre, porque na verdade ela não entendeu o Evangelho. Quando na verdade ser alegre é a resposta do Evangelho. Eu acolhi com alegria a mensagem da salvação. Uma das características do fruto do Espírito é a alegria, como em Gálatas capítulo 5. Paulo, na carta aos Filipenses, vai escrever: alegrai-vos, capítulo 1, alegrai-vos, capítulo 2, alegrai-vos, capítulo 3, e no último capítulo ele fala alegrai-vos, e ele vai falar, e tem um momento que ele fala alegrai-vos, e ele fala outra vez, vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ou seja, a alegria é a marca de quem teve um encontro com o Senhor, não o contrário. Quer dizer que eu não fico triste? Posso até ficar, mas eu vou responder a tristeza com uma alegria. Tem um livro do C.S. Lewis muito legal chamado Em Busca da Alegria. Ou seja, existe um desejo no homem, Deus permitiu que o homem tivesse desejo. O desejo ele não é pecaminoso. Existe o desejo pecaminoso, mas o desejo em si não é pecaminoso. Mas Deus colocou um desejo no homem que infelizmente o mundo e a carne tentam suprir de jeitos que nunca supriram, por isso que a gente viu essa bagunça desequilibrada, mas justamente porque
para que isso seja satisfeito somente pelo próprio Deus. Deus colocou no coração do homem um desejo dele. Ou melhor, o próprio Deus colocou no coração do homem um desejo por ele. Porque é o desejo que te leva à busca. Não existe busca que não comece no desejo. Se você busca a Deus, que não é originado de um desejo por Deus, você não está buscando Deus, está buscando uma divindade, ou está buscando ser certinho, ou está buscando alguma coisa que valide o teu ego e o teu querer. Mas o desejo por Deus te leva a buscar a Deus, e a palavra de Deus fala que aquele que buscar vai achar, vai encontrar. Por quê? Porque buscou da natureza de um desejo correto. Por isso que quem busca para saciar o seu desejo de poder, nunca encontra. Nós estávamos numa loja nesse final de semana, ontem, e eu falei para Ana que eu comentei com a Ana uma situação lá que aconteceu, e eu falei que o desejo de poder, esse desejo de se sentir poderoso, tá lembrando quando subiu a rampa? Tô lembrando. A gente estava numa situação, tinha um boneco do Papai Noel. Ah, sim. E aí o Dante estava meio receoso com o boneco do Papai Noel, do velho barbudo. E aí eu falei, eu vou comprar um desse pro Dante morrer na porrada do Papai Noel. Eu tô falando aqui, mas não que eu sou a favor de violência. Mas aí eu falei pra Ana, por que isso? Porque na idade da criança, a infantilização, o jeito de sentir segurança é expressar poder sobre o objeto ou sobre outra coisa. Sobre a situação que lhe deixa com medo. Então, o enfrentamento pelo poder e a violência expressa. Mas por quê? Porque ele é uma criança de 2 anos. Sim. Qual o problema? Que a pessoa cresce, fica com 30, 40, 60, 80, e ele ainda tem uma corrida por poder, sendo que poder é a coisa mais infantilizada que uma pessoa pode desejar, ainda que pareça ser o alvo de todo mundo. Ah, política não é poder? É. Mas nós temos um cenário hoje de um monte de, infelizmente, pessoas que são infantilizadas ou imaturas, muitas vezes, no seu espírito, que quer compensar com poder a falta de relacionamento. Com toda a falta de relacionamento verdadeiro, transcendente, sempre vai tentar ser suprido no impulso de querer poder ou de querer serviço. Ou a pessoa ela vai servir para compensar a falta de relacionamento, então ela vai fazer muito para compensar porque ela não tem o relacionamento para saber o que deve ser feito e o que não deve ser feito, quando deve ser feito e quando não deve ser feito. E o que deve ser feito. E aí a pessoa vai tentar compensar com o serviço. Ou ela vai tentar compensar a falta de relacionamento, mas para que as coisas aconteçam, com uma imposição de poder. Então, poder e serviço fora da medida é quase sempre o indício de uma infantilização, porque é o jeito que a pessoa quer se expressar. A criança ou infantilidade se expressa ou no domínio de poder, tudo é meu, Sim. ou ela se expressa na ideia de ser subserviente para tentar ser aceita. Ela faz tudo achando que está servindo para tentar de algum jeito ser amada. Quando na verdade nós temos a consciência de um relacionamento porque somos amados e fluímos expressando o poder, não porque o queremos, mas para que o amor seja conhecido e servimos para que o amor seja revelado. Então, quando nós compreendemos isso, nós avançamos em vitória. Quer falar uma coisa? Glória a Deus. Amém, senhores? Então, vamos aproveitar que a gente vai encerrando esse bloco. Nós vamos agora com o louvor. Amém? Aí a Ana agora vai se despedir de você, porque depois eu volto, depois do louvor eu volto com a palavra, certo? Com a oração final, mas eu quero deixar aberto deixar um recado final. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Jair, pela oportunidade Obrigado, de hoje. Jair. Não, mas eu fico muito feliz por esse retorno, faz parte, acredito, também de algo que o Senhor tem que colocar no coração a respeito de liberdade. Então, vamos caminhando nisso. Até que ele venha. Amém, até que ele venha. Então, Deus abençoe demais. Fique agora com o louvor e eu volto depois com a pregação da palavra de hoje, da sexta-feira, do Espírito Governante, aonde existe seiva, existe vinha e existe mesa, até que ele venha. Deus abençoe demais. Sonhos continuam, mesmo no deserto, pois sei que existe algo bem maior.
Glória a Deus, que bom que você está de volta. E aqui estamos nós, você que louvou o Senhor. E agora eu quero compartilhar com você um pouquinho da palavra, porque você vai ter mais no repartir de hoje. Mas de fato, nessa sexta-feira, nesse dia 26 de dezembro, o nosso coração se alegra. Ontem foi Natal, nós celebramos a vitória realmente dessa marca desse nascimento. E justamente é uma marca quântica, né, e dimensional. Por quê? Porque ele nasceu, não no dia 25 de dezembro, mas Jesus nasceu e continua nascendo todos os dias naqueles que acabam entregando a sua vida para o Senhor, tem esse novo nascimento. Todo novo nascimento no Espírito, de fato, nós podemos nascer no Espírito porque ele um dia nasceu na carne. Porque ele encarnou, hoje nós podemos transcender. Porque ele veio como homem, hoje ele nos convida em sua vitória sobre a morte, ele nos convida a de fato vivermos uma vida no Espírito. Ou seja, ele do Espírito encarnou para que nós, apenas carnais, pudéssemos voltar a ter uma vida no Espírito. Glória a Deus por isso. E eu quero falar para você nessa sexta-feira desse Espírito governante, eu quero deixar uma mensagem para o teu espírito. E qual que é a mensagem? De fato, o governo da seiva, que no campo quântico da vinha, com todos os fiéis à mesa, até a sua vinda. Eu quero ler para você um texto que está em Lucas. Deixa eu até pegar aqui meu rascunho. Eu quero ler um texto para você que está em Lucas, ali no capítulo 12, no versículo 37, a palavra fala assim, ó. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Existe uma figura na palavra que o próprio Senhor Jesus se apresenta dizendo que ele é a videira verdadeira. Jesus ele fala que ele é a videira verdadeira em João capítulo 15. Quando nós enxergamos em Mateus, por exemplo, existe a parábola dos vinicultores. E a Bíblia fala que Deus, ele arrendou essa vinha para algumas pessoas e no tempo certo veio buscar o fruto. Essas pessoas nós sabemos que é a nação de Israel, os fariseus, ali os doutores, e de fato Deus foi mandando pessoas para vir buscarem os frutos na figura dos profetas, até que chegou o momento que ele envia o próprio filho, o Senhor da vinha, e essas pessoas matam o filho do Senhor da vinha. E qual que é o ponto aqui? Deus tem uma vinha. Amém? Primeira coisa, Deus tem uma vinha. Você pode estar trabalhando ou na sua vinha, ou na vinha que o Senhor lhe confiou. E aí, qual que é a questão? Às vezes, nós somos colocados diante de situações que nós estamos trabalhando em outras vinhas, que não é a vinha que o Senhor colocou para nós. A vinha que o Senhor me deu, ela é minha, arrendada até a volta dele. Mas quando ele voltar, ele vai pedir o que eu fiz com essa vinha, o fruto que foi produzido dessa vinha. Então, a primeira coisa que você precisa entender, você precisa estar conectado com a origem, com a essência que traz o fruto. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então, em primeiro lugar, é a marca de um testemunho que começa em você. Então, qual que é o testemunho que começa em você? Eu sou um ramo na perspectiva de uma videira. Essa videira é o Senhor Jesus e eu me alimento dessa essência. Quando eu me alimento dessa essência, eu produzo o fruto pela qual essa essência que está ali dentro, essa seiva que vem do caule, que vem da natureza, que vem do centro, que me alimenta para que eu possa produzir o fruto que ele deseja. Então a primeira coisa é nós governamos pela vida, porque a essência do Senhor é a vida dele. Deus desejou comunicar ao homem a sua vida. Então, em primeiro lugar, nós temos a marca da vida. Em segundo lugar, essa questão da vida dentro de nós, dessa seiva, vai se refletir dentro da marca de um campo quântico da vinha. Ou seja, qual que é a vinha do Senhor? É esse campo. É as áreas desse mundo, é as dimensões que existem nos ambientes que estão nesse mundo. Por isso que nós falamos muito de sacerdócio, e quando falamos de sacerdócio, acho que entrou no meu olho aqui, peraí. Quando falamos da marca desse sacerdócio, de fato nós falamos dele, por quê?
Porque o sacerdócio é o que responde o trabalho na vinha. O sacerdócio é o que dá a resposta para o trabalho na vinha. O trabalho de eficiência na vinha é um trabalho sacerdotal, seja nos negócios, seja na política, seja na economia, seja em qual área o Senhor te plantou, ou o Senhor te confiou com responsabilidade para que você cultivasse, guardasse, produzisse o fruto e entregasse a Ele. Então, esse campo quântico é você entender que a expressão de uma vinha é também a expressão da igreja do Senhor. É você entender que o cálice que é servido é também o sangue do Senhor. Então, aquele cálice era vinho ou era o sangue do Senhor? Eram os dois, da medida da dimensão de cada parte da dimensão que aquilo correspondia, respondeu a um testemunho que era necessário. Era necessário o sangue derramado, então aquele cálice representava o sangue derramado. Era necessário o vinho, porque era uma celebração de Páscoa, então aquele representava também o vinho da Páscoa. Ou seja, os seus multidimensionais significados para responder nas multidimensões cada coisa, cada demanda que era necessária para o testemunho. Então, em primeiro lugar, você precisa estar conectado com a essência criadora e a essência motriz da vida para poder responder no campo quântico, que é as várias dimensões, várias camadas da sociedade, ela nas suas subcamadas, responder da maneira que o Senhor deseja, para produzir o fruto que o Senhor deseja, porque nós produzimos a partir de uma eternidade da qual nós nos alimentamos a seiva, e com isso nós temos um lugar à mesa, nós estamos assentados na mesa, nós somos chamados para um tempo de comunhão, por isso que a mesa cura, por isso que a mesa nos impulsiona, por isso que a mesa nos ativa, porque de fato há comunhão. Quando eu abro aquilo que eu carrego no espírito e sirvo na mesa e meu irmão se alimenta daquilo e eu abro meu espírito para comer o que meu irmão carrega, nós temos Cristo aparecendo, nós diminuímos, Cristo aparece e nós somos encorajados na vinha do Senhor. Por isso que Cantares vai dizer muitas vezes da vinha, a noiva de Cantares vai dizer, ela pede perdão a Salomão porque de fato ela cuidou de uma vinha que era só dela, por imposição dos irmãos, e ela cuidou da vinha dos outros, não cuidou da dela, não cuidou daquilo que ela havia recebido. E muitas vezes nós estamos assim na igreja, nós perdemos o governo do nosso espírito porque nós estamos cuidando do que os outros demandaram para nós e não aquilo que foi direcionado e orientado por parte do Senhor para que chegasse a nós em responsabilidade. E aí acaba que nós vivemos sempre descompassados e uma sensação de que não estamos muito bem posicionados naquilo que recebemos do Senhor. Então que você abra o teu espírito nessa sexta-feira de espírito governante para entender, em primeiro lugar, você tem que estar conectado com a essência, para que ao estar conectado com a essência, você possa se alimentar dessa vida e governar através dessa vida. E ao governar através dessa vida, existe um testemunho multidimensional. Ou seja, existe uma vinha sendo cuidada, existe um vinho sendo produzido, existe um sangue sendo derramado, e todas essas coisas correspondem ao mesmo significado e vai respondendo ao testemunho do Senhor. E aí você tem um lugar na mesa. Porque quando você tem um lugar na mesa, você compartilha uns com os outros daquilo que somos o Senhor, a fim de que nós diminuamos e o Senhor cresça até que Ele venha. Glória a Deus! Então, quer saber mais? Hoje você tem o repartir. Não perca e que Deus abençoe demais a tua vida. Eu quero orar por você, mas antes de encerrar, eu quero te encorajar a você fazer uma oferta. Faça uma oferta porque você se alimenta da seiva do Senhor. Faça uma oferta porque você entende um campo quântico, porque você entende que aquele cenário que você está vendo, não existem muito mais camadas para que você enxergue. Entregue uma oferta pela marca de que você aguarda no Senhor até que Ele venha. Nós temos a nossa chave Pix, que é Igreja em Vinhedo. Chave Pix, Igreja em Vinhedo. Faça o teu Pix, igrejaemvinhedo@gmail. Deixa eu corrigir, igrejaemvinhedo@gmail. Faça o teu Pix, faça a tua oferta e seja parte dessa semente que está sendo lançada diariamente há tanto tempo, sempre buscando o fruto do Senhor. Eu quero orar pela tua vida nesta sexta-feira, abençoar você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse dia, nós invocamos o teu nome, Senhor. Nós pedimos, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, eu peço para que eles possam ter a marca de fato, Senhor Deus, de se alimentar da seiva que tem caráter eterno, de, Senhor Deus, em nome de Jesus, repousar, Senhor Deus, repousar no descanso que é preparado sempre pelo Senhor, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, que eles possam no campo quântico, Senhor, em cada cenário discernir a medida,
para responder na medida que o Senhor deseja, ao responder na medida que o Senhor deseja, Senhor, dá o testemunho que o Senhor está buscando, Pai. Nos dá inspiração, Senhor Deus, para enxergar o que o Senhor deseja que nós enxerguemos, para falar o que o Senhor deseja que nós falemos, na medida que o Senhor deseja, Pai. Senhor Jesus, eu abençoo a entrega de cada um dos meus irmãos. Eu abençoo a vida de cada um que se conectou a essa rádio, cada um que recebeu essas palavras do seu Espírito. Senhor Deus, eu oro, Pai, para que cada um, Senhor, possa ser vivificado nessa sexta-feira. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe demais você. Obrigado por estar aqui presente e nós voltamos na sexta-feira que vem. Mas lembrando você que temos rádio e palavra todos os dias e nós estamos caminhando para a última semana do ano para nós entrarmos de fato na trajetória quântica da noiva, a palavra de 2026. Deus abençoe demais você. Shalom, shalom.